Bom dia, eu sou o Márcio Lazarotto, eu sou professor de Química. Vamos ter um experimento hoje sobre conservação de calor e sobre calorímetro. O calorímetro é um espaço em que se realiza uma reação química ou uma transformação química e se observa o que ocorre com o calor gerado por essa transformação. Nós vamos testar uma garrafa térmica de 200 ml e aqui nós temos um furo que eu fiz para colocar o termômetro. Nós temos aqui uma garrafa de tônica que também vai ser usado para ver se o alumínio é um bom calorímetro, se o recipiente de alumínio é um bom calorímetro. Nós temos um recipiente de vidro aqui que foi emprestado pela minha filha. Também tem um furo aqui que nós vamos colocar o termômetro. O termômetro, veja, eu comprei um termômetro de cozinha, certo? E aqui eu coloquei uma rolha, né, um pedaço de rolha que eu vou usar para medir a temperatura. Aqui, ó, liga, desliga. Vamos ver qual é a temperatura de hoje. Ele dá 17,3, ok? Consegue ver? Ok. Certo? Então, vamos deixar aqui. Vamos usar uma balança para medir a quantidade de água que nós vamos usar. Aqui eu tenho a minha térmica da Patagônia, da Rota 40, que ela está cheia de água quente, então ela vai ser a minha fonte de material, né, que nós vamos estudar as trocas de calor, certo? E vamos fazer as nossas anotações de temperatura e tempo neste bloquinho. E para saber o tempo, nós temos aqui um celular que foi rebaixado para cronômetro. Então, acompanhe a nossa prática e vamos ver sobre conservação de calor. Então, esse aqui é o nosso termômetro. Vejam, ele está com a temperatura em graus centígrados. Posso trocar para graus Fahrenheit, certo? E aí, veja o que acontece. Eu coloco minha mão aqui no sensor, né? Transfiro o calor para o sensor, a temperatura começa a subir. Ok? Então, está funcionando. Aqui fica a pilha, né? Observe. Aqui tem uma pilhazinha. Ok. Esse aqui é uma térmica de 200 ml que eu comprei. E nós vamos fazer um furo aqui para inserir o termômetro. O primeiro passo foi determinar a massa da térmica vazia. Depois eu coloquei um pouco de água quente para testar o aparato e também para ambientar a térmica, para que ela já tivesse quente quando fosse colocar água quente para fazer o experimento. Então, esse vai ser o nosso aparato. Adicionei 200 gramas da água quente. Fechar bem. Colocar o termômetro.
furo. Eu vou testar o termômetro. Observe que leva um tempo até ocorrer o equilíbrio térmico entre o termômetro e a água quente e o calorímetro, no caso a térmica. E iniciamos a contagem de tempo com a temperatura em 90,6. Após 30 segundos, eu vou anotar a variação da temperatura. O que será observado é a variação da temperatura com o tempo. Conforme vai passando o tempo, vai variando a temperatura e eu vou anotando os pontos para fazer um gráfico. O ritmo que eu escolhi foi de fazer as medidas a cada 30 segundos até 5 minutos. E depois, minuto a minuto, até 10 minutos e depois a cada 5 minutos. Observe que após 10 minutos, esse vai ser um padrão de comparação, a temperatura caiu 1,5 graus centígrados. Uma hora depois, a temperatura caiu para 83,6. O próximo material testado é o vidro. Aqui eu tenho uma caneca de vidro que já tem um furo. Foi gentilmente cedido pela minha filha. Inicialmente eu deixei um pouco de água quente para estabelecer um equilíbrio térmico, deixar o recipiente já bem quente, não ter tanta transferência de calor. Então, coloquei 200 gramas de água quente. Iniciei a medida com a temperatura em 85,2 no tempo zero. Ele vai perdendo calor. A questão é saber se o ritmo de perda de calor é maior ou menor do que a térmica. Após 10 minutos, perdeu 13,2 graus centígrados. Bem maior do que no caso da térmica. Por último, eu vou testar a lata. Para isso, eu comprei uma lata de água tônica no comércio local, esvaziei. Agora eu vou pesar e colocar a água, os 200 ml de água quente. Ok? Vamos iniciar a medida do tempo em 81,5. Aqui estão os meus dados devidamente anotados. Após 10 minutos, variou 10 graus centígrados, enquanto que para o vidro foram cerca de 13 graus centígrados. Esse foi um valor surpreendente, porque eu imaginava que a lata seria um melhor condutor de calor e iria dissipar mais o calor interno do que o vidro. Após 30 minutos, decaiu para 58 graus centígrados. Agora, eu vou pegar os dados que foram coletados e vou gerar uma tabela. Então,
Vai digitando os valores. Eu uso um programa que gera gráficos, o Origin, mas você pode fazer no Excel ou em outros programas que estão disponíveis como aplicativos na internet ou até programas online para fazer gráficos. Digito tempo e as variações de temperatura para a térmica, para o vidro e para a lata. E aí eu tenho a tabela. Agora vamos construir os gráficos. Este aqui é o gráfico para a térmica. Agora, para o vidro. E por fim, para a lata. Para ter uma comparação, eu vou mostrar os 3 gráficos sobrepostos. Vejam, em preto está para a térmica, em vermelho para o vidro e em verde para a lata. Eu posso mudar as indicações dos gráficos, posso adicionar as barras de incerteza se eu tivesse mais medidas. Eu posso trabalhar conforme for necessário para uma publicação científica, mas nesse caso vamos fazer apenas o vídeo no YouTube e vamos já ter suficiente informação para observar o comportamento diferente desses 3 materiais. Por fim, vamos ver se existe uma função matemática capaz de modelar esses dados. Observe que, inicialmente, o decaimento é mais ou menos linear, mas depois essa inclinação vai se alterando. Então, eu vou testar uma função do tipo logarítmica ou exponencial. Essas funções têm um termo 10 na x ou e na x. Então, a função que eu estou testando, ela é y igual a y0 mais a, um termo a ser descoberto, e, base com o número de Euler, 2,718, e elevado a r, que é um parâmetro a ser descoberto, vezes x. Enquanto que a função linear é bem mais simples. Y é igual a um termo a, que é o coeficiente linear, mais b vezes x. O b é a inclinação, é o coeficiente angular. Então vejam aqui neste gráfico a modelagem dos dados para a lata. E vejam que a função exponencial ela descreve muito melhor os dados, a variação da temperatura com o tempo, do que a função linear. E aqui é possível ver que a inclinação realmente vai mudando. Tem uma inclinação inicial e depois uma inclinação final mais suave. O mesmo é possível observar para os dados do vidro, que também segue uma função exponencial, e para os dados da térmica, porém, como a variação da temperatura na térmica foi menor, este desvio da linearidade foi menos observável. Com base nesses dados, escolhemos a térmica como nosso calorímetro. Se gostaram, deem um like, se inscrevam, indiquem para amigos, alunos, colegas, professores, parentes e até a próxima!